Então hoje nós teremos o nosso irmão Luiz de Souza, que Jesus lhe inspire agora e sempre. Boa noite a todos. Mais uma vez, com alegria, nos encontramos aqui, para conversarmos um pouquinho. E esse é o nosso tema dessa noite. Deixa eu só pegar aqui o banquinho, que daí eu fico no nível, né? Então, nosso tema nessa noite é contrapondo a arrogância com a humildade, segundo o Espiritismo. Eu creio que não é nem um pouquinho difícil, a gente compreender esse tema. É algo assim, tão, eu acho comum a gente refletir um pouco sobre isso. O Espiritismo, ele dedica especial atenção à importância da humildade como virtude fundamental para o progresso espiritual. É alguma coisa que a gente fala muito sobre perdão, caridade, humildade, fraternidade, e vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre a importância da humildade. Em contradição à arrogância, a humildade é a base para o desenvolvimento moral e a evolução do espírito. Como se a gente tivesse assim um tripé, e isso está bem lá na base. O princípio de tudo é a humildade. E daí, evidentemente, nós temos outros valores que nós precisamos cultivar. Mas eu penso que muitas vezes nos é difícil nós mantermos essa linha reta da humildade. Muitas vezes, por pequenas coisinhas, nos afastamos. E a arrogância, daí nós temos como obstáculo ao progresso espiritual. Se uma é o caminho, outro é o obstáculo. A arrogância, ela impede que o indivíduo reconheça suas próprias limitações e a necessidade do aprendizado contínuo. É bem comum também a gente observar isso. Aquela pessoa arrogante, ela dificilmente vai se analisar a si mesma e ver que está sendo arrogante. Acha que está no caminho certo. A pessoa arrogante tende a superestimar suas capacidades e a menosprezar os outros, criando barreiras para o crescimento espiritual. Aquele que é arrogante, então, diz que ele tende a superestimar as suas capacidades. Ele se acha, como a gente costumamos dizer assim, o bom, o sabe tudo, o entende tudo, a enciclopédia ambulante. Mas até a gente poderia usar o mesmo termo, contrapondo à sabedoria divina. Dá até para a gente desenvolver isso aí também, Contrapondo a sabedoria divina, sabe tudo? Mas a gente encontra muitas situações assim. E essa arrogância leva ao distanciamento de Deus. A humildade é considerada um dos atributos divinos. Ao se afastar da humildade, o indivíduo se afasta também de Deus. Na oração que nós acompanhamos nessa manhã em pensamento, que a nossa irmã fez, essa conexão que nós fazemos com o divino não acontece quando é uma pessoa arrogante, porque encontrar-se com o divino justamente significa nos humilharmos diante do Senhor. Como acontece isso se é uma pessoa arrogante?
Então, dificultando a conexão com a fonte de toda a sabedoria e amor. A arrogância gera sofrimento tanto para quem a pratica, quanto para aqueles que a sofrem. É fácil a gente entender isso. Quando nós olhamos muitas vezes em função dessa arrogância, pessoas serem humilhadas, e faz gerar sofrimento no coração dessas pessoas. Mas existe uma outra situação que nós vamos ver, que é de grande valor para nós, espíritas, entendendo a questão da humildade. Já para aquele que provoca esse sentimento, ou pelo menos procura provocar esse sentimento, ele, se não de imediato, mas logo à frente, ele vai encontrar o sofrimento, decorrência da sua arrogância. E o orgulho, companheiro da arrogância, pode gerar diversos problemas nas relações interpessoais. Bem claro isso. Se fosse fácil, estaríamos numa condição bem melhor. Porque a gente observa esse orgulho, essa arrogância, de uma maneira muito presente nos nossos dias. Pessoas orgulhosas tendem a ser mais isoladas e mais propensas a conflitos e desentendimentos. Pessoas orgulhosas, pessoas que têm orgulho, pessoas que têm a vaidade, pessoas que têm a ambição como padrão de vida, elas têm dificuldade nas relações interpessoais. Tudo tão comum, a gente poderia dizer, se é comum àqueles tempos de Jesus, ainda é tão comum nos nossos dias passados mais de 2000 anos. E nós ainda continuamos num mundo de prova e expiação. Aí nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Mas isso não se faz num estalar de dedos. É uma longa viagem até chegar lá. Para dizermos nós, um dia que estamos vivendo plenamente um mundo de regeneração. Essas situações geram conflitos, geram desentendimentos, e muitas vezes, infelizmente acontece isso, acabam de desviar, fazer com que aquele cristão seja desviado do caminho que estava seguindo. Porque nem todos nós estamos livres de uma palavrinha chamada melindre. E quando uma palavra nos ofende, nos vem um agravo, nós nos sentimos entristecidos, tristes, nos acabrunhamos e nos afastamos, nos isolamos, quando não deveria acontecer isso. Por quê? Porque nós somos humildes. Vamos ver isso. Escala distorcida de valores, essa falta de humildade provoca. A insensatez e a arrogância são categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Há alguma dificuldade de entender isso hoje? A insensatez e a arrogância são categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Eu estava vendo hoje justamente uma passagem que fala a respeito de Jesus, dos valores que nós temos que buscar em Jesus. E tem uma passagemzinha que eu lembro assim de relance, que eu acho que se encaixa bem nesse comentário. Qual é aquele de nós que é capaz de dar a vida pelo seu amigo? Quem é capaz disso?
Mas isso nós encontramos em Cristo. E o nosso mestre é Cristo. E Cristo nos ensina a humildade. É uma das coisas que Ele mais ensinou, a humildade. Ele fala na caridade, no amor ao próximo, mas nunca deixou de exemplificar a humildade como caminho para que um dia nós pudéssemos estar na sua presença. Opa! Então, a insensatez e a arrogância são categorias morais que aparecem associadas à prática da injustiça. Nenhum arrogante agirá com humildade, e tampouco o injusto procederá com justiça. O arrogante não se dá conta dos malefícios de suas ações. O arrogante não se dá conta dos malefícios de suas ações. E ainda também essa semana ouvi uma palestra sobre a nossa vida após a morte. Como nós nos encontraremos no lado de lá, quando nós deixarmos esse mundo. Eu sempre costumo brincar dizendo assim que eu não tenho medo da morte, eu só tenho medo daquele tal de umbral. Aquele é terrível, né? Nós vamos passar por lá. Quer dizer, eu vou, não sei vocês, né? Mas, então, eu estou preocupado com isso. Mas a gente, sim, se preocupando, vai procurar se melhorar, não é? O arrogante não se dá conta dos malefícios de suas ações, porque passará pelas dificuldades da vida além da morte e das dificuldades do retorno, porque tudo que nós fazemos aqui, se for de bom, colheremos frutos bons, se for de mal, colheremos frutos não bons. E vamos passar pelos resgates nas nossas próximas encarnações. E aí muitas vezes a gente não sabe e diz assim: meu Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? E quanto você fez sofrer os seus irmãos na vida anterior, não é, Mara? Né? Quantas? A Mara falou esses dias aí, uma palestra também que fala muito sobre isso. Quanto nós temos que sofrer na nossa vida ao adentrarmos no mundo espiritual, e quanto sofreremos durante toda a trajetória da nossa encarnação, isso se for uma, se não forem várias, por sermos o quê? Orgulhosos e arrogantes, por nos acharmos donos da verdade. A humildade como caminho para a evolução. Aqui está o bolo. Agora a gente tinha visto assim, uma parte não muito boa do bolo, né? Mas aí nos serviram agora um bolo melhor. Um bolo sem veneno. Bolo sem veneno, isso, né? Um bolo gostoso. Falei para minha esposa hoje, eu podia fazer para amanhã aquele banho-maria, né? Você sabe aquele banho-maria, né? Com aquela caldazinha gostosa, pudim, feito com leite condensado, né? Então, olha só, é isso que me espera amanhã. Eu espero que ela faça, né? Eu pedi. E diz assim que pedi e recebereis, né? Então, a humildade como caminho, eu fui muito humildemente e pedi para ela. Então, a humildade como caminho para a evolução, reconhecimento das próprias limitações. A humildade leva o indivíduo a reconhecer que todos somos falíveis. Aqui nessa terra, ninguém é perfeito. E você pode estar acertando hoje, mas você será colocado diante da prova, né? Da tentação, sabe? E pode ser conduzido à arrogância. Por quê? Porque Deus quer isso na sua vida? Não, porque você buscou. Quando a gente, um exemplo assim, começa a conquistar coisas, né? Fiz a minha casinha, tal, fui melhorando ela, investi, agora tenho uma casa excelente, fui melhorando de carro, fui melhorando no meu emprego, ocupo um cargo bom, fiz concurso, etc e tal, e aí começa a inclinar a arrogância, o orgulho, e aí vem atrapalhar o que? O nosso progresso? Não, o progresso está uma beleza,
O seu progresso está uma beleza, parabéns para você. Porque, dizia um amigo assim, tudo que eu tenho eu consegui através do meu esforço. Parabéns, né? Foi através do seu esforço. Eu penso que em cada coisa que nós temos, qualquer coisa que nós temos, é graça divina. É graça. Sabe? Ah, não, eu conquistei porque eu trabalhei para conquistar. Pensa bem, é graça. Volta a meditar nisso aí. Tá? Tudo que nós temos é graça divina. Né? Reconhecimento das próprias limitações. A humildade leva o indivíduo a reconhecer que todos somos falíveis e que o conhecimento humano é limitado. Chega uma hora que estancou, tem uma estaca, tem aquela barreira assim, aquela construção lá que impede você passar para o outro lado. Deus não deixa, né? Porque ninguém é colocado num lugar. Agora, porque você é arrogante, orgulhoso, você vai estar no paraíso? Não, nós sabemos disso, né? Essa consciência gera disposição para aprender e se aperfeiçoar constantemente. Aí, quando nós nos dedicamos, então, ao aprendizado daquilo que é de real valor para a nossa vida, nós mudamos, então, derrota. Né? E aí começa pelo que respeita ao próximo. A pessoa humilde reconhece o valor de todas as criaturas e trata a todos com respeito e consideração, independentemente de suas diferenças. Nós aqui somos totalmente diferentes uns dos outros. Aquilo que eu conheço, eu sei que todos vocês conhecem. O meu conhecimento é muito limitado ainda, né? Mas eu sei que tem muita coisa que vocês conhecem e eu não conheço. E eu fico agradecido quando alguém me ajuda, né, Márcio? Às vezes nós já sentamos algumas vezes ali, como é que faz isso aí, né, Márcio? Essa tal de internet, olha, para mim é um bloqueio, né? E a minha neta é que fica meio brava às vezes comigo, porque eu pergunto para ela algumas vezes a mesma coisa. Mas eu falo para ela, tenha dó do seu velhinho, né? Cabeça de velho. Né? Então, uma pessoa humilde reconhece o valor de todas as criaturas. E aí eu sei que o que eu entendo, de repente um irmão meu não entende, mas eu posso ajudá-lo. Mas eu tenho que ter boa disposição de ajudá-lo. E se você não ajudar quando o irmão lhe procura, você é arrogante, tá? Você é orgulhoso, porque você não ajuda. Não custa nada, chega aquela, isso aqui se faz assim, assim, não custa nada. Perdeu alguma coisa, caiu o dedo, você ter ajudado? Não, né? Muito pelo contrário, ganhou estrelinha no céu, tá? Bem-estar emocional. A aceitação de si mesmo e a gratidão são fatores importantes para a saúde mental e emocional. E como é bom a gente, quando a gente pode ser útil, quando a gente pode ajudar alguém, né? E quando a gente não tem essa possibilidade de ajudar e tem dificuldade de entender as coisas, aceite-se, não se revolta. Se você não sabe hoje, mas amanhã você vai saber, né? Não no amanhã talvez, do amanhã da vida presente, mas nós temos milenares de vidas pela frente. Nós somos anjos, apenas estamos nesse momento aqui vestidos nesse corpo de carne, mas ninguém sabe a nossa real evolução, porque talvez aquelas coisas que hoje para mim é difícil entender, mas quando eu deixar esse corpo físico, não vai ser nada difícil. Muito pelo contrário, muitas coisas virão ao meu pensamento que aqui estavam na gavetinha. Por quê? Porque Deus colocou na gavetinha para a vida presente, para que eu não seja uma pessoa arrogante. Guarda isso aqui. Isso aqui é seu, é patrimônio através das encarnações sucessivas que eu aprendi. Quantos aprendizados eu tenho, mas nessa vida eu preciso ser mais humilde, né? Mais pequenino, para não cair no erro. É bondade divina, é graça divina, para não voltar a cair no erro. E às vezes o que acontece? Um exemplo bem simples: um rico nessa vida se torna, na vida seguinte, um catador de reciclado.
né? E assim são tantos exemplos que a gente pode dar. A vida material se torna diferente, a vida espiritual não, porque tudo é graça e nós estamos crescendo, desde que eu me aceite, eu não seja um reclamão, tá? Meu Deus, né? Que dia, que calor, que chuva, né? O ônibus que não vem, e eu aqui nesse ponto de ônibus nesse frio, né? Se você só reclama, a vida não se edifica assim, né? A aproximação de Deus, a humildade é a porta de entrada para a espiritualidade. É quando eu consigo, e às vezes eu costumo dizer assim, nós precisamos ter intimidade com Deus. Como é que se consegue, mas como é que se consegue essa intimidade com Deus? Como? Né? Eu preciso agora me recolher no meu cantinho, elevar o meu pensamento ao meu Pai Celestial e conversar com Ele. Mas como que eu mantenho essa conversa edificante se os meus pensamentos, eles vagueiam, eles fogem, eles voltam e vão e vêm? Eu não consigo manter essa faixa vibratória. Por quê? Porque o mundo ainda me absorve, né? E ele diz aqui que a humildade é a porta de entrada para a espiritualidade, pois permite que o indivíduo se coloque em um lugar de receptividade. E a Márcia está fazendo ali a oração, eu estou recebendo essa conexão com Deus. É muito mais fácil quando você é uma pessoa humilde, e a orientação dos espíritos superiores que você recebe e consegue receber e entendê-las. Sabe que tantas e tantas vezes os nossos anjos da guarda estão conosco e nos orientando, mas a gente está com o ouvido fechado, porque a gente é arrogante, tá? Até mesmo para ouvir, você acha que sabe mais que teu anjo da guarda. Não, seja humilde, e aí você alcança a paz interior. Eu achei bonitinho depois quando eu já tinha feito isso aqui há algum tempo, mas hoje olhando aqui, é interessante que essa borboletinha pousou ali, ó. Ela pousou no irmão mais pequeno. Você viu isso? Ela não pousou no irmão grande lá, pousou no irmão mais pequeno. E assim, a bênção vem. Não aquela bênção que nós estamos batendo de repente na mesma tecla, aquela bênção em que a gente pensa só no mundo, né? Eu vou pedir, Senhor, orienta a minha vida para que tudo corra bem, meu Pai, com meus filhos. Você está pensando o quê? Só na vida, né? Esse sentimento de humildade, quando construído, ele revela paz interior. Sabe? Por mais difícil que estejam as coisas, nada consegue me desviar do meu Pai. Nada. Por quê? Porque eu confio nele. E eu sei que as dificuldades de hoje serão eliminadas, né? Porque Ele quer o melhor para mim. Mas eu só preciso esperar, como a gente costuma dizer aqui, tão facilmente a gente fala essa palavra, amigo, tudo é no tempo de Deus. Mas quando acontece comigo, está difícil esperar esse tempo de Deus, né? Mas tudo é no tempo de Deus. A humildade proporciona paz interior, pois libera o indivíduo da necessidade de se comparar aos outros e de buscar reconhecimento externo. Ah, veja lá aquele fulano, é um bom palestrante, né? Eu também queria ser assim, uma pessoa reconhecida, né, Fernando? Que todos aplaudem e tal, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Está se esquecendo dessa orientação da humildade. A humildade de querer, a arrogância, né? De querer se comparar aos outros. Você não é igual aos outros, você é você.
acho que a Neuza, eu penso que não uma só vez você falou isso, né? Algumas vezes. Eu não sou palestrante, né? Palestrante é de Valder, né? Eu só sou um conversador aqui, né? Porque a gente não tem essa capacidade ainda. Mas um dia nós vamos ter. Nas próximas, né? Vai demorar algumas próximas, mas tudo bem. Como cultivar a humildade? Como que a gente vai cultivar a humildade? O grandão lá e o pequenino lá, né? Mas você vê que ele está ali também formoso, ali no cantinho dele. É pequenininho, mas ele está formoso e ele está bem protegido. Fez uma carapaça ali, né? Não pega chuva, não pega sol. Está se preparando para ficar bonito, igual o outro. Meditação e oração. O que nós estamos vendo aqui mesmo? Okay? Como cultivar a humildade. Meditação e oração. Tira um tempo do seu dia para você ler uma página. Pode ser uma página pequena, não precisa ser grandes leituras. Mas aí você meditar naquela palavra, procurar entender aquela palavra, colocar ela dentro de você e exercitar isso no seu diário, na sua vida. A prática regular da meditação e da oração ajuda a conectar-se com a força interior e a desenvolver a humildade. Gratidão, agradecer pelas coisas boas da vida e pelas pessoas que nos servem. Como que eu vou agradecer pelas pessoas que me servem? Você não sabe, né? Como é que está a situação? A situação está boa, filho. Você está na escola. Deus te colocou na escola para você crescer. Aceita as coisas como são. E seja grato a Deus pela oportunidade que você tem de aprender e de crescer. Autoobservação. A autoobservação, observar os próprios, fala aí para mim, pensamentos e sentimentos. Permite identificar os momentos em que a arrogância se manifesta e trabalhar para superá-la. Então é aqui, através da meditação, você vai identificando isso. Vai identificando os meus defeitos, o que eu preciso melhorar, no que eu preciso melhorar, né? Aprendizado contínuo, manter uma mente aberta e disposta a aprender com os erros e com os outros, aprender com os nossos próprios erros. E muitas vezes, a gente já ouviu tantas vezes aquela frase quando se fala do perdão, de perdoar a si mesmo. Gente, a gente está aqui com as nossas lembranças do passado e para mim não são boas e eu cometo tantos erros, né? Mas quando eu olho para mim, medito na minha vida com humildade, com resignação, eu encontro paz de modificar o meu caminho e seguir adiante. E às vezes lá na frente eu vou incorrer no mesmo erro, mas agora aqui já me aponta com mais facilidade o erro. Ei, tá vendo aí que está errando de novo? Te cura, meu filho, tá? Porque você está se examinando, está se estudando. E isso é da pessoa que é humilde, não da pessoa que é arrogante. O estudo das obras espíritas, os livros de Allan Kardec e de outros autores espíritas oferecem ensinamentos valiosos sobre a importância da humildade e como cultivá-la. Os livros estão aí, é só a gente ler, como faz o Fernandinho, né? Assim que tem que ser. Um dia eu chego lá também, Fernando. Né? As obras básicas do Espiritismo, também conhecidas como Codificação Espírita, são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Pelo menos essas 5 obras a gente deveria conhecer, né? Essas obras foram publicadas entre 1857 e 1868 pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivel, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Simplicidade e pureza de coração. Esse é o tema de que trata o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração.
A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pureza do coração é inseparável, né, da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Aí o exercício, exercitar. Conseguir alcançar essa pureza de coração. Quanto que tem? 6h40? Dá para falar mais uma hora, né? Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Jesus toma, né, a criança como exemplo. Quem for puro como uma criança que me recebe, a mim me recebe. Quem for puro, inocente, como uma criança, que recebe ali a Jesus, e como nós devemos receber a Jesus, Ele nos coloca ali nesse ensinamento, transformando-nos numas crianças, sabe? Que ainda não tem desejos de crescimento, de possuir, de ter, não tem orgulho, não tem vaidade, não tem ambição. Exemplo da criança que Jesus nos deixou. Vicissitudes da vida. O livro dos Espíritos, no capítulo 7, fala da volta do Espírito à vida corporal. E tem a questão 399 que diz: a natureza das vicissitudes e das provas que sofremos nos pode esclarecer acerca do que fizemos. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. Por que, meu Deus, que eu tenho que ter esse filho tão ingrato? E como que você foi na sua vida passada? É a volta. O preguiçoso por um trabalho forçado. É aquele que não quer nada com o trabalho, não quer nada. Vive numa dependência e acha que o crescimento é por aí. Não, vai voltar de tal maneira que ele possa ser uma pessoa ativa. Vamos lá. Considerações finais. A humildade, a arrogância e o orgulho são forças opostas que moldam nossa experiência de vida. Enquanto o orgulho, a arrogância nos isola e limita, a humildade nos conecta. Vocês já viram que a gente vai se afastando, né, daquelas pessoas que são orgulhosas, né? Aquelas pessoas que são arrogantes. Não me faz bem. Faz bem a nós? Não. E a gente vai se afastando. Quanto mais se afastam pessoas, mais aquela pessoa vai ficando isolada no seu mundo. E lá um belo dia ele vai acordar que ele está isolado. Apesar de que alguns até têm prazer nesse isolamento, né? Porque o seu orgulho diz: eu sou superior, eu conquistei. Mas dia virá que nós nos colocaremos diante da verdade. Então, considerações finais, Fernando. Tu pensou que era, mas tem a continuação. Os bens e conquistas são substituídos e transferidos periodicamente. Tudo que você tem hoje é transferido, nada é seu. Até mesmo algumas coisas assim feitas com uma certa alegria, porque há aquele que tem prazer em conseguir as coisas para deixar bem seus filhos, né? Quando ele vier a faltar. Então tá legal, ele conseguiu isso. Ele conseguiu, o seu projeto de vida era esse e ele conseguiu, né? Mas o que está nos falando aqui? Os bens materiais são transferíveis. Vivemos nesse processo de transferência de maneira constante, né? Em todas as nossas encarnações. Ao passo que os afetos e desafetos,
estão sujeitos a incessante troca de posições. Os afetos, voltamos juntos para crescermos juntos. Espíritos que têm afinidade entre si, assumem posições, assumem missões para fazerem regiões, para fazerem cidades, estados, países crescerem, né? Escolas, filosofias, pensamentos, são afinidades e voltam juntos. Assim como a gente tem todas essas obras de ver, quantos Espíritos nos trazem esses ensinamentos, essas pérolas de vida. São comunidades espirituais que por essa afinidade se encontram e vêm ajudar nós pobrezinhos da terra, né? E os desafetos? Os desafetos também voltam a se encontrar, porque precisam reparar os erros do passado e reencarnam. Às vezes na mesma família, às vezes não na família, mas como amigos, como muitas vezes como chefe, como patrão, como subordinado, e você tem que aguentar aquele patrão, ou até aquele patrão que já cresceu um pouquinho, recebeu umas aulas na espiritualidade, ele tem pena, vamos dizer assim, de você, né? E vai te aturando no serviço. Às vezes ele já devia ter mandado esse camarada embora há muito tempo, mas eu tenho pena dele. Os acertos que vocês fizeram antes de eu reencarnar, ela, né? Acertos. Às vezes, aí a gente aprendeu um pouquinho lá, e aí muitas vezes a pessoa fala assim: Luiz, tu já deveria ter se livrado desse problema há muito tempo, né? Mas você vai levando, porque faz bem para você, te faz bem, você se sente em paz. Isso que é importante, né? Então, estão sujeitos a incessante troca de posições segundo os princípios de aperfeiçoamento e evolução que operam em nossas vidas, promovendo permanentes vinculações e desvinculações entre as criaturas. Está claro isso? E ainda tem mais uma continuação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecermos, a nos enchermos, né, por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Que bom a gente crer nesse Deus maravilhoso. Que bom. E por que a gente crê? Porque a gente está nesse caminho da humildade. E aí, eu sempre falo, aprendi uma palavra muito bonita, eu adoro falar isso: misericordioso e compassivo Deus. Eu vi isso num filme uma vez, eu achei lindo, quando ele começou a orar, e ele começou falando isso, eu nunca me esqueci: misericordioso e compassivo Deus. Aí ele segue falando na oração dele. Deus é misericordioso, que às vezes ele não nos impõe uma vida em que nós tenhamos que recuperar todos os nossos passados de uma vez só. Não. E quando muitas vezes, mesmo que são pequeninas parcelas, Senhor, faz aí 60 vezes, tá? Então 60 reencarnações, tá bom de bom tamanho, filho, tá, 60 parcelas. Mas a gente chega aqui, talvez está lá na 36, Jesus, está difícil. Está muito difícil. Espera aí, vamos reparcelar isso aí então, né? Ele é misericordioso, Ele é compassivo. O que é compassivo? Ele nos ama com paixão. Com paixão. Deus tem paixão por nós. Que coisa linda, não é? Sabe? Não é um amor talvez que nem o nosso, que de repente hoje é amor, amanhã já mudou, né? Não. Hoje é amor, amanhã é horror. Não é. Ele nos criou para a felicidade eterna e Ele vai batalhar por isso. Ele vai batalhar. Ele vai fazer o impossível para que a gente alcance essa felicidade eterna. A bondade de Deus, a bondade de Deus colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto sem o qual o pão da vida
amarga invariavelmente na boca. Está lá na revista Reformador, junho de 1959. Estamos terminando, gente. Conclusão, finalmente. Cultivar a humildade é um processo contínuo. Não é de hoje para amanhã que se consegue. Tá? É um processo contínuo que requer esforço e autoconsciência. Ao escolher a humildade, estamos optando por uma vida mais plena, mais significativa e mais feliz. Muito mais feliz. Eu posso dizer para vocês que essa palavra é verdade. É verdade, Luiz? Verdade verdadeira. Que quando você busca isso, essa sua opção é por uma vida mais plena, mais significativa e mais feliz. Sabe? Vem a prova, vem a dificuldade, mas você olha para tudo isso com mais amor e com mais carinho. Muito obrigado por sua atenção. Espero que essa palavra tenha nos ajudado em alguns momentos da nossa vida, né? E é eu que vou fazer a oração. Sempre. Sempre. Tu está com o controle aí? Sim. Da TV? Tá tocando. Minha música. Tá bom. A música é bom para a gente se concentrar. Eu gosto demais dessas músicas assim, que acalmam, que tranquilizam, que nos faz meditar, pensar, agradecer. Como é bom. A gente se sente vivo, sabe? Vivo em espírito, vivo não na nossa vida terrena, mas poder saber que aqui mesmo, diante de mim, tem algo tão maior, tão maravilhoso me esperando. E que Deus criou tudo isso para mim e para você. Não importa hoje que momento você está passando, não importa a sua dificuldade, não importa se a sua dificuldade é só sua, é própria de você, ou você está vivendo um momento de dificuldade na família, está vivendo um momento de dificuldade na saúde, um momento de dificuldade financeira, não importa. Importa que nesse momento luzes celestiais estão sendo derramadas sobre nós. Eu imagino assim uma luz azul, clarinha, celestial nesse ambiente. Essa luz que envolve-nos a todos, direciona o nosso pensamento, que nos faz sair deste lugar e nos encontrarmos com entidades espirituais maravilhosas. E aí nós podemos sentir o nosso coração agradecido a esses espíritos maravilhosos que nos assistem, que estão conosco nesse local, nessa noite, ao nosso anjo da guarda e ao anjo da guarda de todos os nossos familiares e amigos que acompanham nessas vibrações de amor, para que eles as recebam, que essa luz azul celestial seja transportada a todos os locais onde há dor, sofrimento, lágrima, tristeza, seja no hospital, seja na maternidade, seja no orfanato, seja no ansionato, onde ali está aquele velhinho
que já caminhou por tantos anos nessa vida, e que hoje depende da mão estendida sobre a sua vida, de benfeitores espirituais, mas acima de tudo, de benfeitores encarnados, médicos e enfermeiros dos pais, daqueles nossos irmãos que estão lá no hospital, na ala de AVC, passando ali por dificuldade extrema, desconectados muitas vezes, daqueles nossos irmãos que estão lá na ala da oncologia, passando por um tratamento muito difícil. Que as mãos do Senhor, misericordioso e compassivo, se coloquem sobre a vida de cada uma dessas criaturas, minimizando a dor, o sofrimento, a lágrima, a tristeza, o choro, meu Pai. Olha pelos teus filhos nessa hora e fazei, meu Deus, com que eles tenham paz, muita paz. Pedimos, Senhor, também nessa noite aqui, pelo nosso irmão Moacir e pelo nosso querido irmão Joel, pela nossa irmã Sandra, fundadores desta casa de oração, que a mão de Jesus esteja ali, estendida sobre a vida deles. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai Santíssimo, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem.